está começando mais um Direito em Foco. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, são as leis anacrônicas. E para isso chamamos o doutor jurista e grande estudioso da área do direito, doutor Alexander James. Olá, doutor, tudo bem? Estou ótimo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço pela sua presença e queria que o senhor explicasse um pouco sobre as leis anacrônicas. Então, se eu pudesse basicamente resumir em uma palavra o que seria uma lei anacrônica, basicamente eu diria que seria uma lei ultrapassada que tem ali seu processo de anacronismo. E basicamente, de uma forma bem sucinta, o que seria esse processo de anacronismo? Basicamente, a sociedade está sempre em constante processo de evolução, em constante processo de progresso, digamos, seja ele no âmbito ético, no âmbito social e principalmente no âmbito moral. Sendo assim, essas leis anacrônicas, elas passam por esse processo de que, de fato, elas ficam ultrapassadas, elas não têm mais a sua vigência, elas não têm mais o seu intuito cumprido e elas acabam não tendo êxito, de fato, a fundo como elas deveriam. Doutor Alexander, existem vários outros tipos de leis anacrônicas. O senhor poderia citar alguma? Então, é uma pergunta muito interessante. Como você mencionou, existem vários exemplos de leis, mas uma interessante que a minha equipe a gente estava analisando recentemente é a lei que estava vigente no município de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, que é a lei basicamente de 3.306 de 1997. E aí a gente já pode ver que é uma lei bastante antiga, que não é muito vigente atualmente. Então, basicamente, ela se trata sobre a norma padrão culta da língua. E ela prevê que cada outdoor, ou cada empresa, ou qualquer meio de comunicação que não seguir a norma padrão e não respeitar os processos de ortográficos, de regência e ademais sofrerá uma sanção de mais de R$500. Muito bem, doutor. A gente tem algumas perguntas vindo da plateia, um grupo de estudantes, que irá fazer algumas perguntas para o senhor. Perfeito. Olá, meu nome é Safira Mayan e eu gostaria de saber para o senhor quais foram as razões deste anacronismo na lei. Então, a priori, quando a gente fala de problema, a gente está falando sobre as causas do anacronismo. E a primeira, basicamente, a gente pode chegar e pontuar como uma das principais é a baixa taxa de analfabetismo ali no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. A segunda é a pouca quantidade de outdoors na região controlados pelas aquelas empresas e acho que uma das mais pertinentes ali no final é que de fato a língua ela vai passando por uma série de mudanças com o passar do tempo. Então acho que essas são as principais causas a serem pontuadas. Bom, eu me chamo Naima e eu gostaria de saber, doutor, quais as consequências geradas pelo anacronismo dessa lei. Então, já quando a gente fala em consequências desse problema, basicamente a gente pode chegar e falar sobre a questão do uso informal da língua, da liberdade das empresas em poderem gerenciar os seus anúncios, os outdoors, em qualquer meio de comunicação. E a principal é a falta de vigência daquela lei, e uma das mais pertinentes também é basicamente, de fato, que a população não está muito adequada com a questão formal da língua. Então, as empresas elas devem ter essa liberdade em, de fato, chegarem a escolher os seus anúncios, seus outdoors, seus meios publicitários, para chegar e se comunicar de uma forma melhor com o público. Doutor, meu nome é Isabela e eu queria saber se tem alguma solução para esse tipo de problema. Então, é uma ótima pergunta, uma pergunta muito pertinente, a questão das soluções desse problema, e a principal a gente pode chegar e datar como basicamente o incentivo da população a chegarem a denunciar qualquer tipo de erro ortográfico e também a questão do incentivo às empresas em chegarem e cumprirem tal norma. E também a questão da limitação dessa lei somente aos outdoors, que seria muito bom e vigente para a sociedade e para a questão municipal ali. De fato, você não tem nenhum erro ortográfico nos outdoors daquela região. E a principal a gente pode chegar e falar sobre a questão da revogação da mesma. Muito bem, doutor. Para concluirmos os nossos questionamentos, temos uma pergunta vinda da web, feita pela Luciana. Dentre as soluções que o senhor apresentou, qual é a mais importante para o senhor deste processo de anacronismo? Então, é uma ótima pergunta e, na minha concepção, a solução priorizada e a solução principal que resolveria de fato esse problema seria a revogação dessa lei, coisa que já foi feita pela Lei Revogadora 6.543, de 22 de dezembro de 2021, ou seja, algo atual, e foi uma lei que não revogou somente essa lei anacrônica, mas uma série de leis anacrônicas vigentes ali nesse município do estado de Minas Gerais. Doutor, eu agradeço pela sua presença e pela sua participação. Eu agradeço, foi uma enorme honra e um grande prazer estar aqui com vocês e para esclarecer a dúvida de toda a população brasileira acerca do direito. Obrigada a todos e o Direito em Foco fica por aqui.